Fala pessoal, tão alegre que viemos e tão triste voltaremos, porque que coisa, né? O Inter faz aquele jogaço lá em Montevidéu, anima todos nós, né? O Inter voltou e daí daqui a pouco pega o Mirassol no Beira-Rio, os caras entram de ressaca no campo, o Roger coloca uma escalação não levando em conta, né? Aquilo que a gente sabe, o Roger é um mestre nisso, né? De estudo de futebol. Né, o que é uma estratégia, né? O que se faz uma estratégia de jogo? Uma coisa é modelo de jogo, é escalação, né? Sistema tático, e a outra coisa é a estratégia. A estratégia depende do adversário. Tu não pode achar que tu vai jogar contra o Nacional e contra o Mirassol é a mesma coisa. E às vezes a estratégia, ela necessariamente para mudar, ela passa por mudança de time, às vezes não. Às vezes sim. Nesse caso, muito sim. Alguém imaginou que o Mirassol ia fazer o quê com o Inter? Linha alta, marcar pressão, né? Pressionar o Inter desde o início? Não. O Mirassol ia fazer um jogo cauteloso, de velocidade na transição, no contra-ataque, fechar espaços. Né? E eu entendo quando o Roger escala em jogos mais decisivos lá fora, a ideia dos chamados 3 volantes, né? Não quero entrar no debate sobre função, posição, mas são 3 volantes de origem, né? Até porque os meias estão muito mal e ele tá sem 2 extremos, ele tá sem o Vitinho e sem o Carboneiro. Mas assim, ó, pro jogo de hoje ele tinha que insistir com o Tabata, ou ele tinha que começar com o Gustavo Prado. E não botar os 3 volantes de novo, parece uma coisa dogmática. Não, deu certo, vou seguir com o mesmo time. Não se precisa ter essa doença de repetir sempre o mesmo time. Tu tem que rodar o teu time, não é só por questão física, para preservar fisicamente. Não, é para estratégia do jogo, de surpreender o adversário. Tem jogadores que para uma determinada partida, aquele adversário tem uma certa carência, então ele é mais propício para aquele jogo. Esse cara pode explorar tal coisa. Ou é no aspecto defensivo, que os caras têm uma virtude muito forte, tu tem um cara que defende bem um determinado tipo de jogada, vou botar esse cara. Isso é do dia a dia do futebol. É do dia a dia do futebol. Eu entendo a má fase técnica que tá o Tabata, que o Roger tá com dificuldade. O Gabriel Carvalho eu não sei o que é, porque ele não tá jogando. Às vezes tá no grupo, às vezes não tá. No jogo desse domingo ele simplesmente nem apareceu, né? Não tava relacionado. Né? Então a gente, não sei, acho que não dá para contar, porque ele vai embora em agosto e não tá jogando agora. O fato é que há, assim, ó, uma oscilação inaceitável pro jogo de Montevidéu e o jogo do domingo contra o Mirassol. É muita diferença de postura dentro de campo, de velocidade, de interesse na disputa da bola. E aí, isso é uma questão do jogo, apontada até pelo Vitão, né? Mas a outra questão do jogo é a questão técnica e tática, né? A questão tática, por exemplo, a manutenção da ideia com os 3 volantes, sendo que um deles não era o Fernando, era o Ronaldo, tá? E o Bruno Henrique e o Thiago Maia, gente, os dois eu sei tem técnica e sabem jogar, mas eles são para um determinado tipo de jogo, um jogo que exige um pouco mais de velocidade, não rola. Não rola. O time fica lento, fica arrastado. E contra o Mirassol, lento, arrastado e espaçado. Um buraco entre meio, defesa e ataque. Consequentemente, o que acontece? Rebote em geral é dos caras. O Inter consegue melhorar no segundo tempo. E o curioso de tudo é que o Roger não é capaz de admitir na entrevista coletiva, o Roger que é um cara tão aberto para falar de futebol, ele não consegue admitir que o Inter foi mal no primeiro tempo. Ele diz que não achou que o Inter fez um mau primeiro tempo. Primeiro tempo do Inter, olha, vou até ver os números aqui. O Inter tem uma chance criada, foi aquela com 2 minutos, com o Ricardo Matias, que tocou na trave, né? Uma grande jogada do Inter. E depois tem no finalzinho lá um chute fora da área do Wesley. Era isso. O Mirassol tem 6 finalizações no primeiro tempo, tá? Sendo que dessas 6, 2 finalizações são no gol. O Inter tem um outro chute do Bruno Henrique, fraquinho, que o goleiro pega até com certa facilidade. Aí o Roger muda no intervalo. Ele tira o Thiago Maia, um dos volantes, mantém o Bruno Henrique e bota o Gustavo Prado. Não é que o Inter tenha ficado uma máquina e tal, mas o Inter melhorou.
O Inter estava um time nervoso, desde que tomou o gol era um time nervoso, um time afobado, assustado. Mas o Gustavo Prado trouxe velocidade, trouxe agressividade. Com 1 minuto ele já estava chutando no gol, fazendo o goleiro defender. E aí o Inter tem no segundo tempo 16 finalizações. Sendo que das 16, 9 são finalizações do gol. O Inter consegue fazer o seu gol, de novo no talento do Ricardo Matias. Uma bola que é metida pelo Vitão, por cima da zaga. Ele tá no meio de 2 caras, ele consegue dominar, girar, achar o espaço e fazer o gol. Se tem a grande notícia do jogo, é mais uma vez o Ricardo Matias afirmando que o Inter tem um centroavante. Calma lá agora nessa correria de vamos contratar um centroavante. Calma lá, deixa esse guri jogar. O Inter tá achando um cara que daqui a pouco tu não vai trazer de fora. Não vai, não, você gasta um caminhão de dinheiro. Então, deixa o Ricardo Matias se afirmar. Ele está saindo ainda por cansaço, ele não tem, nunca joga 90 minutos, ele precisa ter melhor condicionamento para trombada, para tudo. Mas é um jogador acima dos que a gente tem lá de centroavante no momento. Está mostrando isso. É decisivo, a bola quando vai nele tem sequência jogada, ele tabela, passa para um, se movimenta. Não tem aquele negócio, a bola chega nele e perdeu a bola. Não. Vai nele a bola e a bola fica com o Inter. Então o Ricardo Matias é a boa notícia. A gente tem problemas técnicos, né? O Wesley continua mal, dificuldade para jogar do Wesley. O Bernabé tem altos e baixos, né? Mas também com mais dificuldades, né? Puxa vida, o Bruno Henrique não é sombra do que ele já jogou no Internacional. Já falei do Tabata, sem falar naqueles que saíram já e agora estão lesionados, como Valência, como o próprio Borré. O Vitinho, que depois do Gauchão também não conseguiu jogar bem. E o Carboneiro, infelizmente, está lesionado. Esse era um jogador que a gente esperava aí que pudesse dar uma contribuição, mas infelizmente está lesionado. Mas tem que passar, tá, o entendimento de que cada jogo é um jogo. Tu não precisa, porque num jogo lá, de determinada escalação deu certo, repetir a vida inteira aquilo. Porque o adversário muda. Tu não pode fazer uma ideia de jogo ou escalar teu time pensando só no teu time. Não é tu contra ninguém, tem um adversário do outro lado. E cada adversário tem um jeito de jogar. Tem a sua força, uns têm mais técnica, outros têm mais velocidade, mais jogo coletivo, uns defendem melhor, outros atacam muito melhor. Tu tem que estudar esses caras e o teu time tem que... Né? Não é que teu time não vai ter personalidade de nunca fazer. Não. Ele tem os seus movimentos e o outro time vai ter que se preocupar com ele também. Mas ele tem que entender quem ele vai enfrentar. Tu tem que saber quem é o cara que está do outro lado, quem é o teu inimigo, entre aspas, inimigo, né, no jogo. É isso. Então, o jogo contra o Mirassol, e aí tem outro erro, tá? Que eu apontei na transmissão nossa, no Vozes. Não precisa, não está escrito tem que esperar intervalo para mudar. Se esperava intervalo quando tinha 2 trocas pro jogo, ou depois passou para 3, mas podia parar o jogo só 2 vezes. Agora tu pode fazer 5 trocas. Toca metade do time de linha, tu troca. 5 tu consegue trocar. Sendo que tu pode parar 3 vezes e ainda tem mais direito a fazer troca no intervalo. Então tu não precisa esperar 50 minutos do primeiro tempo para fazer uma troca. Sendo que o Inter jogou 5 minutos bem. Aí depois que ele toma o gol, o Inter desabou no primeiro tempo. Despencou. O Inter toma o gol e acaba no jogo. Não reage, não consegue. É envolvido dentro do Beira-Rio pelo Mirassol. Aí tu não precisa do intervalo para mudar. Tu tá percebendo? Não tá nada de errado. Eu não vou debater a escalação que ele fez, tá? Eu já falei lá no início, tal. Acho que cada jogo é um jogo. Não seria essa a minha estratégia para esse jogo, tá muito claro, ok? Mas o treinador pensou, ele idealizou, não, mas eu vou fazer assim, e vai dar certo. Não deu certo. O jogo tá mostrando que não deu certo. Não se briga com o jogo. O jogo tá mostrando, tá errado, então muda. Tenta reformular, faz alguma coisa, não deixa o negócio parado, não perde tempo. Começa a reagir antes. Não precisa reagir só aos 10 do segundo tempo. Começa a reagir antes. Ainda mais quando tu, em tese, é superior e o favorito para ganhar o jogo no teu estádio. São alguns erros que eu vi no jogo, tá? E acho que é assim mesmo. Tá? O time vai oscilar? Sim, vai oscilar. Mas esse é um jogo que cada um tem que fazer a sua autocrítica. E o Roger tem que fazer a sua autocrítica. Não foi bem o técnico nesse jogo. Não escalou legal. A estratégia pensada não funcionou. Ele demorou a mudar
para fazer o time reagir. Agora, para não dizer que não vou, né, falar de arbitragem, né, já que, por exemplo, o Grêmio perdeu um jogo onde não jogou nada, 2 ou 3 chutes no gol, e só se falou na arbitragem, e houve um erro de arbitragem contra o Grêmio, mas até a manchete era Grêmio perde com não sei o que, com um erro de arbitragem, uma arbitragem polêmica. O do Inter não, o Inter perde e se aproxima do Z4, né? Tem essa diferença, só que eu sou obrigado a pontuar que sim, teve um erro claro de pênalti em favor do Inter não marcado. O Reinaldo, lateral esquerdo, está com o braço bem aberto, a bola bate no braço dele bem aberto, pênalti, o árbitro não deu. Então, não foi por isso que o Inter não ganhou, até poderia ter ganho por isso, né? Não ganhou pelos seus próprios erros, pelos seus equívocos, mas sim, houve um erro de arbitragem também em favor do Internacional, porque a arbitragem é ruim no Brasil. Erra pra todo mundo porque são ruins, são fracos. Esse é o problema. Culpa só deles? Não, culpa de quem dirige. Os árbitros são amadores, né? Não tem integração entre eles, há sempre uma disputa de beleza entre o VAR e o cara lá embaixo, cada um quer mandar mais, né? Infelizmente, essa é a realidade. E para ganhar tem que passar por cima de tudo isso, né? E para passar por cima de tudo isso, meu, não pode ser no detalhe, né? Tu tem que ir para cima, tem que ir para cima. O Inter é um time que não tem técnica sobrando. Para ele ganhar, é corda esticada. Ele tem que jogar, morrer todas as partidas, senão não ganha. Senão não ganha. Tá bem, galera? Era isso. Não foi um bom jogo do Inter, a situação no Brasileiro não tá boa, tá? A questão do Brasileiro é porque a Libertadores só te dá vaga para outra Libertadores se tu ganhar ela. Nem vice dá, né? O Atlético Mineiro que o diga. Então assim, ó, não dá para jogar o Brasileiro de lado. Tá bom? Abraço. Se inscreve no meu canal, estamos pertinho dos 60 mil, traz mais gente para cá, tá bom? A gente se vê. Abraço.